Meu, tem coisa que a gente vê que demora um tempo pra acreditar. Hoje eu vou mostrar pra vocês 6 desafios do desodorante que estão rodando pelas redes aí, nesses toque-toque da vida. Vou começar pelo pior de todos, que tá dando tragédia, e no final a gente vai ver alguns que até rola fazer em casa. Primeiro desafio, e de longe o pior de todos: apertar o desodorante e cheirar até o quanto você conseguir. Parece uma coisa boba, é até engraçado, tipo, quanto tempo será que dá pra cheirar esse desodorante sem parar? Mas justamente por parecer bobo é que é muito perigoso. Olha só a notícia que saiu faz só 3 dias. O menino Brian Maciel Lopes, de 8 anos, morreu após participar do perigoso desafio do desodorante em Valinhos, São Paulo. Ele foi ver quanto ele aguentava cheirando desodorante, passou mal, foi internado e morreu. O pior é que não é o único caso. Olha só, ainda esse ano, hein? João Vitor Santos Mapa, 10 anos, Belo Horizonte, em agosto. Inalou desodorante dentro do guarda-roupas. Quando o irmão abriu a porta, ele caiu. E o que me deixa mais triste ainda é que essa brincadeira era velha e outra criança já tinha morrido em 2018. Adriele Gonçalves, 7 anos, São Bernardo do Campo. Colocou o desodorante direto na boca e desmaiou, tendo parada cardíaca em sequência. Parece que não vai fazer mal nenhum, mas se você tacar desodorante direto no nariz ou na boca e inalar, primeiro que você vai se asfixiar, vai deixar de fornecer oxigênio pro seu pulmão. Segundo é que o desodorante irrita as vias aéreas, ele machuca os caninhos por onde passa o ar e também machuca o pulmão. Terceiro é que cada desodorante tem uma formulação e eles podem ter coisas que são bem tóxicas se você enfiar direto dentro do nariz. E quarto é que você pode se congelar por dentro. Mas disso eu vou falar um pouco no próximo desafio. Resumindo, a gente pode cheirar o desodorante depois que a gente já passou na pele, mas cheirar direto do frasco, participando de desafio maluco, mas nem que a vaca tussa, fechou? Eu sei que muita gente tá assistindo aqui jamais faria isso, mas com certeza tem algum parente, algum amigo que talvez faça. Então vale a pena dar aquele toque. O segundo desafio é bem antigo. As pessoas desafiam umas às outras a ficar jogando desodorante na pele e ver quanto tempo elas aguentam. Algumas até desafiam a jogar direto no mamilo, que é uma área bem sensível e que ali vai doer pra caramba. Isso vai acontecer porque o desodorante sai muito gelado, mas muito mais gelado do que você imagina. E a gente vai testar isso agora. 21,7 graus Celsius. Quanto você acha que vai chegar quando eu tacar desodorante nessa haste? Menos 34 graus Celsius. É muito menos do que eu imaginava. Você deve ter imaginado como esse tanto de frio deve machucar a pele, né? Esse tipo de machucado formado por coisas muito geladas, a gente quase não tem no Brasil, porque não tem neve, enfim, mas nos países em que é muito frio, tem até nome, eles chamam de frostbite, que é um tipo de ferimento muito comum para quem faz alpinismo, expedições na neve, mas não deveria ser um ferimento muito comum para quem usa desodorante. Mas a gente tá no manual do mundo, afinal de contas, por que o desodorante gela tanto? Tem uma geladeira super poderosa aqui dentro, afinal de contas, nem o freezer do supermercado chega a menos 34 graus Celsius. Dentro do tubo, a gente vai ter o princípio ativo do desodorante, então o cheiro, o fixador e um monte de outras coisas, mas a gente também vai ter alguns gases que são propelentes. Eles servem para expulsar o desodorante aqui de dentro quando a gente aperta. No geral, se usa 2 tipos de gases, que são propano e butano, que por coincidência também é o gás que você usa no fogão de casa. Talvez não tenha a mesma proporção de gases, não seja exatamente a mesma fórmula, mas sim, essa coincidência existe. Quando a gente comprime esses gases para colocar aqui dentro, eles viram líquido, porque com a pressão que tem aqui dentro, eles conseguem existir na forma líquida na temperatura ambiente. É por isso que se você chacoalhar, você consegue ouvir um pouco de líquido. Olha só. Até aí beleza, a questão é que no momento em que você aperta isso aqui, 2 fenômenos vão acontecer. O primeiro é uma descompressão. Esse gás está comprimido lá dentro, vai descomprimir e o ar, quando descomprime, gela bastante. É o mesmo fenômeno que acontece dentro da sua geladeira, que fica comprimindo e descomprimindo o gás para poder gelar. Mas uma segunda coisa também vai acontecer. Imagina o propano e o butano líquidos lá dentro e aí você começa a soltar o desodorante.
Nessa hora, a pressão aqui dentro vai diminuindo e esse líquido começa a evaporar, ele começa a borbulhar lá dentro. E líquido evaporando rouba a energia, é um processo endotérmico. É a mesma coisa que acontece na sua pele quando você sua. É por isso que é importante suar, porque a pele diminui a temperatura. Quando você soma as duas coisas, a descompressão e mais a passagem do estado líquido para o estado gasoso aqui dentro, você vai ter menos 34 graus Celsius. Então nesse desafio aqui ficam duas lições. A primeira é que você não pode tacar o desodorante direto na pele e ficar um tempo lá, porque vai te machucar. E a segunda é, se a gente está soltando propano e butano aqui, que é o mesmo gás que a gente usa para cozinhar coisas, significa que você não pode tacar o desodorante em alguma coisa que está pegando fogo. Terceiro desafio do desodorante, dessa vez um pouco mais inofensivo, que é estufar a tampinha do desodorante. Tem um modelo de desodorante que tem uma tampinha que é emborrachada em cima, é uma borracha molinha. Teoricamente, se você tampar a frente do desodorante e apertar, essa borracha vai estufar como se fosse uma bexiga, tem gente que consegue até estourar. Só que como a gente já sabe que o desodorante congela o que tinha na frente, eu vou fazer isso aqui de luva, porque senão pode congelar a ponta do meu dedo. 1, 2, 3 e... Rapaz! Importante dizer que isso não estraga o desodorante, tá? Então você consegue continuar usando... Ó, mesmo depois. Vai ficar um furinho aqui na borrachinha, mas enfim, não faz muita diferença. O quarto desafio é do mesmo desodorante. Uma pessoa cortou a borracha aqui e achou um anel lá dentro. Já que a gente tá com o desodorante aqui, vamos cortar, né? Ah, cortou aqui. É embaixo desse negócio. Oh. Será que tem um brinde que varia conforme a pessoa que corta o desodorante? É óbvio que não, né? Antes de começar o vídeo, eu tinha tirado essa parte aqui de cima, colocado a moeda, depois fechar de novo para quando eu abrisse a moeda tivesse aqui dentro. Quem achou o anel provavelmente fez a mesma coisa. Quinto desafio. Esse aqui eu acho o mais legal de todos e também é um inofensivo. Então se alguém quer fazer desafio desodorante, se alguma criança quer fazer um desafio desodorante, faz isso aqui, que é legal, que é tranquilo, que não faz mal pra ninguém, tá? Você tem que tascar desodorante num cotonete e depois colocar na água. Olha só o que vai acontecer. Qual é que é a bruxaria dessa experiência aqui? Você deve ter sacado que o cheiro aqui dentro já tá bem forte, né? Enfim, quando a gente espirra o desodorante, uma parte daqueles líquidos que estavam aqui dentro e que iam evaporar, eles não conseguem evaporar totalmente. Então uma parte ainda sai no estado líquido e vai evaporar fora. Isso demora um pouco para acontecer, demora para eles roubarem o calor do ar e evaporarem. Só quando você coloca na água, a gente acelera bastante esse processo. Então o que você tá vendo ali é butano e propano evaporando, passando do estado líquido para o estado gasoso. E vamos finalmente para o último desafio, que é o seguinte: dizem que se você guardar o desodorante por um dia no congelador, na hora que a gente aperta para sair, vai fazer um barulho muito louco. Caramba, essa eu nunca ia imaginar. Resumindo, pessoal, primeiro desafio é mortal, não é pra fazer de jeito nenhum. O segundo, machuca muito, também não é pra fazer. O terceiro, estoura a tampa do desodorante, mas enfim, o desodorante continua vivo. O quarto, dá pra enganar alguém, porque não tem anel nenhum, mas você pode colocar alguma outra coisa lá pra dizer que tem. O quinto é uma experiência que dá pra fazer em casa, é bem bacana. E o sexto, você pode escolher algum som bem esquisito aí na internet pra colocar no seu vídeo e fazer a pegadinha com outras pessoas também. Não esquece de dar um joinha, fechou? A sorte é que a gente comprou desodorante masculino, porque se fosse feminino eu ia chegar em casa com um cheiro que a Mari ia me chutar pra fora de casa no mesmo instante. É um cheiro aqui que vocês nem imaginam. Esses vídeos em que a gente conta como tragédias aconteceram, às vezes são meio tristes, mas ao mesmo tempo são muito importantes pra gente saber o que não fazer. Então a gente vai deixar aqui no final uma playlist de outros vídeos em que a gente contou coisas que as pessoas fizeram, que todo mundo pode achar meio normal, que não tem perigo, mas que na real pode trazer muito problema.